Artigo 123. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de carreira adquirirá estabilidade no serviço público após 2 anos de efetivo exercício. Lembrando mais uma vez que este prazo também está contrário à Constituição Federal, que hoje traz a estabilidade com 3 anos. Caso este artigo caia em prova, é muito provável uma anulação da questão. Artigo 124. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar, no qual lhe seja assegurada ampla defesa. Então, uma vez que você alcançou a estabilidade, para perder o cargo de acordo com essa lei, seria apenas em 2 modalidades: sentença judicial ou processo administrativo que resulte em demissão. A Constituição Federal ainda prevê a avaliação de desempenho desfavorável como perda da estabilidade, mas esta lei não tem. Artigo 125. Invalidada a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, lembrando que a reintegração é a forma de provimento importantíssima, e o eventual ocupante da vaga reconduzido, que também é uma forma de provimento, ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. Da disponibilidade e do aproveitamento. Artigo 126. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração integral. A Constituição prevê remuneração proporcional, que é o que acontece na prática hoje. Porém, esta lei traz remuneração integral. Artigo 127. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Então, digamos que você tenha um cargo público, ele foi extinto, você já é estável, você não é mandado embora, você não é exonerado, né? Tem que ser estável, tá? O probatório não tem direito a estar em disponibilidade. Então, você fica em disponibilidade aguardando ser aproveitado em outro cargo. Artigo 128. O aproveitamento de servidor que se encontra em disponibilidade há mais de 1 ano dependerá de prévia comprovação de sua capacidade física e mental por junta médica municipal. Parágrafo 1º. Se julgado apto, o servidor assumirá o exercício do cargo no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de aproveitamento. Parágrafo 2º. Verificada a incapacidade definitiva, o servidor em disponibilidade será aposentado. Artigo 129. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica municipal. Da Previdência e da Assistência. Artigo 130. O município assegurará a manutenção de um sistema de previdência e assistência que, dentre outros, preste os seguintes benefícios ao servidor e à sua família. Inciso 1. Aposentadoria. 2. Salário família. 3. Auxílio natalidade. 4. Auxílio funeral. 5. Pensão. 6. Assistência médica, odontológica e hospitalar. 7. Assistência social, jurídica e financeira. 8. Pecúlio. Parágrafo único. Os benefícios e serviços serão concedidos nos termos e condições definidos em regulamento, observadas as disposições desta lei. Artigo 131. O recebimento indevido de benefícios havidos por fraude, dolo ou má-fé implicará devolução ao erário do total auferido, sem prejuízo da ação cabível. Artigos 132 ao 138 foram revogados, que tratam da aposentadoria. Do salário família, artigo 139.
O salário-família é devido ao servidor ativo ou ao inativo por dependente econômico. Parágrafo único. Considera-se dependentes econômicos para efeitos de percepção do salário-família. Inciso 1. O cônjuge ou companheiro que não tenha renda própria e os filhos e qualquer condição, inclusive os enteados até 21 anos de idade, ou, se estudante, até 24, ou, se inválido, de qualquer idade. Inciso 2. O menor de 21 anos que, mediante autorização judicial, viver na companhia e às expensas do servidor ou do inativo. E o inciso 3. A mãe e o pai, se condições de trabalho que vivam às expensas do servidor. Artigo 140. Não se configura a dependência econômica quando o beneficiário do salário-família perceber rendimento do trabalho ou de qualquer outra fonte, inclusive pensão ou provento de aposentadoria em valor igual ou superior ao salário mínimo. Artigo 141. Quando pai e mãe forem servidores públicos do município de Fortaleza e viverem em comum, o salário-família será pago à mãe, quando separados, será pago a um e outro, de acordo com a distribuição dos dependentes. Parágrafo único. Ao pai e à mãe equiparam-se o padrasto, madrasta e, na falta destes, os representantes legais dos incapazes. Artigo 142. O salário-família não está sujeito a qualquer tributo municipal, nem servirá de base para qualquer contribuição, inclusive para a Previdência Social. Artigo 143. O servidor ativo e o inativo são obrigados a comunicar ao órgão competente, dentro de 15 dias, qualquer alteração que se verifique na situação dos dependentes, da qual decorra supressão ou dedução no salário-família. Artigo 144. O salário-família será devido a cada dependente a partir do mês em que tiver ocorrido o fato ou ato que lhe der origem, deixando de ser devido igualmente em relação a cada dependente, no mês seguinte ao do ato ou do fato que determinar a sua extinção. Do auxílio natalidade. Artigo 145. O auxílio natalidade é devido a servidor por motivo de nascimento de filho em quantia equivalente a salário mínimo vigente à época do nascimento, inclusive no caso de natimorto. Parágrafo 1º. Na hipótese de parto múltiplo, o valor será de um salário mínimo por cada filho. Parágrafo 2º. Não sendo a parturiente servidora, o auxílio será pago ao cônjuge ou companheiro, servidor público municipal, desde que a parturiente esteja inscrita como dependente. Artigo 146. O pagamento do auxílio natalidade será efetuado pela instituição da Previdência Municipal. Auxílio funeral. Artigo 147. Será concedido auxílio funeral correspondente a um mês de vencimentos ou proventos à família do servidor falecido. Parágrafo 1º. Em caso de acumulação lícita, o auxílio funeral será pago somente em razão do cargo de maior remuneração do servidor falecido. Neste caso, é quando o servidor tem 2 cargos públicos. Parágrafo 2º. O pagamento do referido auxílio será efetuado pela instituição de previdência municipal e após a apresentação da certidão de óbito. Parágrafo 3º. No caso do falecimento de dependente que conste do assentamento do servidor, será concedido auxílio funeral correspondente ao valor de um salário mínimo. Artigo 148. Quando não houver pessoa da família do servidor no local do falecimento, o auxílio funeral será pago a quem promover o enterro, mediante provas das despesas. Artigo 149. O pagamento do auxílio funeral será efetuado dentro de 30 dias após o falecimento do servidor ou inativo. Os artigos 150 a 163
foram revogados, que tratavam da pensão. Do pecúlio, artigo 164. O pecúlio garantirá aos dependentes do servidor ativo ou inativo uma importância correspondente a 4 meses de vencimento ou proventos do mesmo, na data do falecimento. Parágrafo 1º. Em caso de acumulação lícita, o pecúlio será pago somente em razão do cargo de maior remuneração do servidor falecido. Parágrafo 2º. Em caso de falecimento por acidente em serviço, o pagamento será efetuado em dobro. Parágrafo 3º. Da importância calculada na forma deste artigo, serão descontados os débitos residuais provenientes de dívida que o segurado haja contraído na instituição de previdência municipal, pagando-se o saldo aos dependentes inscritos ou a quem o segurado tiver indicado. Artigo 165. O pagamento do pecúlio será efetuado pela instituição da Previdência Municipal. Do regime disciplinar das faltas ao serviço, artigo 166. Nenhum servidor poderá faltar ao serviço sem causa justificada, sob pena de ter descontados dos seus vencimentos os dias de ausência. Parágrafo único. Considera-se causa justificada o fato que, por natureza e circunstância, possa razoavelmente constituir escusa do comportamento. Artigo 167. O servidor que faltar ao serviço fica obrigado a justificar a falta, por escrito, ao chefe imediato no primeiro dia em que comparecer ao trabalho. Parágrafo 1º. Não poderão ser justificadas as faltas que excederem de 20 por ano, obedecido o limite de 3 ao mês. Parágrafo 2º. O chefe imediato do servidor decidirá sobre a justificação das faltas até o máximo de 10 por ano. A justificação das que excederem a esse número, até o limite de 20, serão submetida devidamente informada por esta autoridade à decisão do seu superior hierárquico no prazo de 5 dias. Terceiro, para a justificação das faltas, poderão ser exigidas provas do motivo alegado pelo servidor. Parágrafo 4º. A autoridade competente decidirá sobre a justificação no prazo de 5 dias, cabendo recurso para a autoridade superior quando indeferido o pedido. Parágrafo 5º. Deferido o pedido de justificação da falta, será o requerimento encaminhado ao órgão de pessoal para as devidas providências. Das proibições. Artigo 168. Ao servidor é proibido. Geralmente as bancas gostam de trocar entre deveres e proibições, perguntando, por exemplo, é uma proibição prevista no estatuto? E ela colocaria 4 deveres e uma proibição, ou vice-versa. Então fique atento com essas proibições e os deveres que nós vimos lá no primeiro áudio da lei. Inciso 1. Ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. 2. Retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. Cuidado! Você pode retirar o objeto, porém com anuência da autoridade. Inciso 3. Recusar fé a documentos públicos. Cuidado para a banca colocar também a palavra privados. Ok? Recusar fé apenas de documentos públicos. Inciso 4. Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. 5. Referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso às autoridades públicas ou aos atos do poder público, mediante manifestação escrita ou oral. 6. Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de encargos que sejam da sua competência ou de seu subordinado. 7. Compelir ou aliciar outro servidor no sentido de filiação à associação profissional ou sindical ou a partido político. 8.
manter sob sua chefia imediata cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil. 9. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outro, em detrimento da dignidade da função pública. 10. Exercer comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como acionista, cotista ou comandatário. Fique atento a esta exceção. 11. Participar de gerência de administração de empresa privada e, nessas condições, transacionar com o Estado. 12. Receber propina, comissão, presente ou vantagens de qualquer espécie em razão de suas atribuições. 13. Praticar usura sob qualquer de suas formas. 14. Proceder de forma decidiosa. 15. Cometer a outros servidores atribuições estranhas às do cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias. 16. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviço ou atividades particulares. 17. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo e com o horário de trabalho. 18. Acumular cargos, funções e empregos públicos nos termos da Constituição. Lembrando que a acumulação de cargos é prevista na Constituição e você só poderá acumular cargos públicos quando for 2 cargos de professor, um professor com um técnico ou científico, ou 2 cargos privativos da saúde. Lembre-se disso para a sua prova, pode cair lá na Constituição. Parágrafo único. Verificada em processo administrativo a acumulação ilícita, desde que seja comprovada a boa-fé, o servidor optará por um dos cargos e, se não o fizer dentro de 15 dias, será exonerado de qualquer deles a critério da administração. Então, caso o servidor acumule cargos de maneira incorreta, porém haja de boa-fé, ele não vai perder os 2, vai perder apenas um. Se ele agir de má-fé, ele perde os 2. Das responsabilidades, artigo 169. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Também é muito comum, lembre-se sempre das 3 esferas que ele poderá responder: civil, penal e administrativa. Na esfera civil, geralmente se fala em dano. Na esfera penal, se fala em crimes e contravenções. Na esfera administrativa, são as punições que nós vamos ainda ver neste estatuto. Artigo 170. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, de que resulte prejuízo ao erário ou a terceiros. Parágrafo único. Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Municipal em ação regressiva, nos casos de dolo ou culpa. Então, se o servidor causar dano a terceiros, o terceiro entra com ação contra o município e o município entra com ação contra o servidor, nessa ação regressiva. Lembre-se que a responsabilidade civil pode ser se agir ou deixar de agir, fato doloso ou culposo, ou seja, teve ou não a intenção. Artigo 171. A responsabilidade penal abrange os crimes e as contravenções imputadas ao servidor nesta qualidade. Não se esqueça das contravenções. Se a banca colocar a responsabilidade abrange apenas os crimes, está errado. Fique atento. Artigo 172. A responsabilidade administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função. Também agir ou deixar de agir, e você responderá por penalidades logo abaixo. Artigo 173. As sanções civis, penais e administrativa poderão acumular-se sendo independentes entre si. Então você pode responder nas 3 ao mesmo tempo, né, ou apenas uma ou apenas 2, e não precisa de iniciar uma para iniciar também a outra, são independentes.
Artigo 174. A responsabilidade civil ou administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. Então, se você estiver sendo responsabilizado na esfera criminal, porém foi absolvido porque o fato não aconteceu ou você não era o autor, você também será absolvido na civil ou administrativa, apenas nesse caso. Das penalidades. Artigo 175. São penalidades disciplinares. Inciso 1. Advertência. 2. Suspensão. 3. Demissão. 4. Cassação de aposentadoria ou disponibilidade. 5. Destituição de cargo em comissão. Cuidado, não temos aqui a exoneração. Exoneração não é uma punição administrativa. Lembrando que a exoneração acontecerá caso o servidor não entre em exercício no prazo de 30 dias ou ainda for reprovado em estágio probatório. Outra que a banca costuma colocar é a prisão administrativa. Não existe prisão administrativa como penalidade. Ela pode colocar outra além dessas. Artigo 176. Na aplicação das penalidades, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela proverem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais. Artigo 177. A advertência será aplicada por escrito nos seguintes casos. Inciso 1. Nos casos de violações de proibições constantes do artigo 168, inciso 1 ao 11. Inciso 2. Nas inobservâncias de dever funcional previsto nesta lei, regulamento ou normas internas. 3. No descumprimento de decreto municipal que regulamentar a concessão de licenças para tratamento de saúde dos servidores públicos do município de Fortaleza e da outras providências. Então, a advertência sempre é por escrito, não é verbal. E ela será, se você descumprir um dever, você ganha uma advertência ou algumas proibições do artigo 168. Artigo 168. Artigo 178. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder 90 dias. Então, se você for reincidente na advertência, ganha uma suspensão. E lembre-se do prazo, não excede 90 dias. Parágrafo único. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa na base de 50% por dia da remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. Então, a suspensão pode ser convertida em 50% por dia de multa. Artigo 179. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados após o decurso de 3 e 5 anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, neste período, praticado nova infração disciplinar. Artigo 180. A demissão será aplicada nos seguintes casos. De todas as ações, procure lembrar principalmente da demissão. Ela é a mais recorrente em prova, aonde a banca pode trazer uma destas ações abaixo e perguntar nas alternativas qual pena seria aplicada. Vamos a elas. Inciso 1. Crime contra a administração pública. 2. Abandono de cargo. 3. Inassiduidade habitual. 4. Improbidade administrativa. 5. Insubordinação grave em serviço. 6. Ofensa física em serviço a servidor ou particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem. 7. Aplicação irregular de dinheiro público. 8. Revelação de segredo apropriado em razão do cargo. 9. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal. 10.
acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 168. 11. Transgressão do artigo 168, incisos 10 ao 15. 12. Assédio sexual. 13. Estupro. E 14. Estupro de vulnerável. Artigo 181. Entende-se por abandono de cargo a deliberada ausência no serviço sem justa causa por mais de 30 dias consecutivos. Artigo 182. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço sem causa justificada por 60 dias interpoladamente durante o período de 12 meses. Ambos artigos recorrentes em prova, fique atento. Artigo 183. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. Artigo 184. As penas disciplinares serão aplicadas: inciso 1, pelo prefeito, presidente da Câmara ou dirigente superior de autarquia ou fundações, as penas de demissão, cassação de disponibilidade e aposentadoria. Lembre-se, as penas de demissão e cassação sempre é pela autoridade máxima, pelo prefeito no executivo, pelo presidente da Câmara no legislativo e os dirigentes superiores das autarquias e fundações. Inciso 2. Pelo secretário municipal ou autoridade equivalente, a pena de suspensão superior a 30 dias. Inciso 3. A aplicação das penas de advertência e suspensão até 30 dias é da competência de todas as autoridades administrativas em relação a seus subordinados. Inciso 4. Pela autoridade que houver feito a nomeação, quando se tratar de destituição de cargo em comissão de natureza de ocupante de cargo de carreira. Artigo 185. A ação disciplinar prescreverá. Este é o prazo para a administração entrar com o processo administrativo. É a pretensão punitiva da administração. Caso ela não o fizer, ela perde o prazo e você não poderá mais ser punido. Inciso 1. Em 5 anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria e disponibilidade e destituição de cargo em comissão. Inciso 2. Em 2 anos, quanto à suspensão. Inciso 3. Em 180 dias, quanto à advertência. Ou seja, se você cometer, por exemplo, uma corrupção que é prevista como demissão em 2005 e a administração entrou com a ação em 2011, esta ação não é válida, pois o prazo prescreveu. Parágrafo 1º. O prazo de prescrição começa a correr da data em que o ilícito foi praticado. Ok? Existem alguns estatutos que o prazo é a partir da data do conhecimento da autoridade. Neste estatuto, não. Independente se a autoridade ficou sabendo ou não, o prazo começa a correr quando o ilícito foi praticado. Parágrafo 2º. Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. Por exemplo, se você cometer estupro, digamos que o prazo do estupro da lei penal para prescrever, digamos que é 20 anos. Então aqui a ação disciplinar também será 20 anos. Parágrafo 3º. A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição. Parágrafo 4º. Suspenso o curso da prescrição, este recomeçará a ocorrer pelo prazo restante a partir do dia em que cessará a suspensão. Parágrafo 5º. São imprescritíveis o ilícito de abandono de cargo e a respectiva sanção. Artigo 186. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa.
Então, aquelas responsabilidades que nós vimos no áudio passado, dentre elas temos a administrativa. Caso o servidor cometa uma irregularidade, ele responderá através de um processo administrativo disciplinar. Artigo 187. As denúncias sobre irregularidades serão objetos de apuração desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade. Artigo 188. Ao ato que cominar sanção, precederá sempre procedimento disciplinar, assegurado ao servidor ampla defesa nos termos desta lei, sob pena de nulidade da cominação imposta. Da sindicância. Artigo 189. A autoridade que determinar a instauração da sindicância terá prazo nunca inferior a 30 dias para a sua conclusão, prorrogáveis até ao máximo de 15 dias, à vista da representação motivada do sindicante. Fique atento ao prazo da sindicância. Destes prazos, no final da lei, o prazo do processo administrativo é mais recorrente, mas a sindicância também aparece bastante. Artigo 190. Da sindicância instaurada pela autoridade, poderá resultar, inciso 1, arquivamento do processo. 2. Abertura de inquérito administrativo. Artigo 191. A sindicância será aberta por portaria em que se indique seu objeto e um servidor ou comissão de servidores para realizá-la. Parágrafo 1º. Quando a sindicância for realizada apenas por um sindicante, este designará outro servidor para secretariar os trabalhos mediante a aprovação do superior hierárquico. Parágrafo 2. O processo de sindicância será sumário, feitas as diligências necessárias à apuração das irregularidades e ouvido o indiciado e todas as pessoas envolvidas nos fatos, bem como peritos e técnicos necessários ao esclarecimento de questões especializadas. Do processo disciplinar. Artigo 192. O processo disciplinar é um instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação imediata com as atribuições do cargo em que se encontre investido. Artigo 193. O processo disciplinar será conduzido por comissão de inquérito composta de servidores designados pela autoridade competente que indicará, dentre eles, o seu presidente e secretário. Parágrafo único. Não poderá participar de comissão de sindicância ou de inquérito parente do acusado, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o 3º grau. Artigo 194. A comissão de inquérito exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração, sem prejuízo do direito de defesa do indiciado. Do inquérito. Artigo 195. O inquérito administrativo será contraditório, assegurado ao acusado ampla defesa com a utilização de meios e recursos admitidos em direito. Artigo 196. O relatório da sindicância integrará o inquérito administrativo como peça informativa da instrução do processo. Parágrafo único. Na hipótese do relatório da sindicância concluir pela prática de crime, a autoridade competente oficiará a autoridade policial para a abertura do inquérito independentemente da imediata instauração do processo disciplinar. Artigo 197. O prazo para a conclusão do inquérito não excederá 60 dias úteis, contados da data da publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. Parágrafo único. Sob pena de nulidade, as reuniões e as diligências realizadas pela comissão de inquérito serão consignadas em atas. Artigo 198. Na fase do inquérito,
A comissão promoverá a tomada de depoimentos, acariações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Artigo 199. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo, pessoalmente ou por intermédio de advogado, arrolar e requerir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial. Parágrafo 1º. O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Parágrafo 2º. Será indeferido o pedido de prova pericial quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial do perito. Artigo 200. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, com o ciente do interessado, ser anexada aos autos. Parágrafo único. Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandato será imediatamente comunicada ao chefe da repartição, onde serve, com a indicação do dia e hora marcados para a inquirição. Artigo 201. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo a testemunha trazê-lo por escrito. Parágrafo 1º. As testemunhas serão inquiridas separadamente. Segundo, na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirme, procede-se-á a acareação entre os depoentes. Artigo 202. Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório do acusado, observados os procedimentos previstos nos artigos 200 e 201. Parágrafo 1º. No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente e, sempre que divergirem em suas declarações sobre os fatos ou circunstâncias, será provida a acareação entre eles. Parágrafo 2º. O defensor do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como à inquirição das testemunhas, podendo requiri-las por intermédio do presidente da comissão. Artigo 203. Quando houver dúvidas sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele será submetido ao exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra. Parágrafo único. O incidente de sanidade mental será processado em auto apartado e apenso ao processo principal após a expedição do laudo pericial. Artigo 204. Tipificada a infração disciplinar, será elaborada a peça de instrução do processo com a indicação do servidor. Parágrafo 1º. O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita no prazo de 10 dias, assegurando-se-lhe a vista do processo na repartição. Parágrafo 2º. Havendo 2 ou mais indiciados, o prazo será comum de 20 dias. Parágrafo 3º. O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro para diligências reputadas indispensáveis. Parágrafo 4º. No caso de recusa do indiciado em apor o ciente no mandado de citação, o prazo para defesa contar-se-á da data declarada em termo próprio pelo servidor encarregado da diligência. Artigo 205. O indiciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão o lugar onde poderá ser encontrado. Artigo 206. Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital, publicado no Diário Oficial do Município e em jornal de grande circulação na localidade do último domicílio conhecido, para apresentar defesa. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o prazo para defesa será de 15 dias
a partir da última publicação do edital. Artigo 207. Considerar-se-á rével o indiciado que, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal. Parágrafo 1º. A revelia será declarada por despacho nos autos do processo e devolverá o prazo para a defesa. Parágrafo 2º. Para defender o indiciado rével, a autoridade instauradora do processo designará um defensor dativo, que deverá ser um advogado. Artigo 208. Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso onde resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção. Parágrafo 1º. O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor. Parágrafo 2º. Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indicará o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes. Artigo 209. O processo disciplinar, com o relatório da comissão, será remetido à autoridade que determinar a sua instauração para julgamento. Artigo 210. Aplica-se subsidiariamente ao processo disciplinar as regras contidas nos Códigos de Processo Civil e Penal. Vamos agora ao julgamento, uma vez passado o processo disciplinar. Artigo 211. No prazo de 60 dias contados do recebimento do processo, a autoridade julgará proferida a sua decisão. Parágrafo 1º. Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade instauradora do processo, este será encaminhado à autoridade competente que decidirá em igual prazo. Parágrafo 2º. Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgamento caberá à autoridade competente para a imposição da pena mais grave. Parágrafo 1º. Se a penalidade prevista for a de demissão, ou cassação de aposentadoria, ou cassação de disponibilidade, o julgamento caberá ao prefeito, presidente da Câmara ou dirigente superior de autarquia ou fundação. Lembre-se das competências que nós vimos no áudio anterior. Demissão e cassação de aposentadoria e disponibilidade sempre aplicada pela autoridade máxima. Prefeito no Poder Executivo, presidente da Câmara no Legislativo e dirigente superior das administrações indiretas, autarquia e fundação. Artigo 212. O julgamento acatará o relatório da comissão de inquérito, salvo quanto contraditórias as provas dos autos. Parágrafo único. Quando do relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá motivadamente agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade. Artigo 213. Verifica-se a existência de vício insanável, a autoridade julgadora declarará a nulidade do processo ou de atos do processo e ordenará a constituição de outra comissão para a instauração de novo processo. Parágrafo 1º. O julgamento fora do prazo legal não implicará nulidade do processo. Parágrafo 2º. A autoridade julgadora que der causa à prescrição será responsabilizada na forma do capítulo 4, título 6 desta lei. Então, se a autoridade não iniciar a ação dentro do prazo e ele prescrever, a autoridade será responsabilizada. Artigo 204. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. Artigo 215. Quando a infração estiver capitulada como crime, o processo disciplinar será remetido ao Ministério Público para a instauração da ação penal, ficando translado repartição. Então, quando também for crime a ação, a autoridade administrativa não tem o poder de iniciar uma ação penal,
ficando isso a cargo do Ministério Público. Então será enviado também ao Ministério Público para que ele responda na responsabilidade penal. Artigo 216. O servidor que responde a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido do cargo ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, a caso aplicada. Da revisão do processo. Artigo 217. O processo disciplinar poderá ser revisto no prazo de até 2 anos da publicação de sua decisão, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou inadequados da penalidade aplicada. Parágrafo 1º. Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família poderá requerer a revisão do processo. Parágrafo 2º. No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo respectivo curador. Artigo 218. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente. Artigo 219. A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão, que requer elementos novos, ainda não apreciados no processo originário. Artigo 220. O requerimento de revisão do processo será dirigido ao secretário municipal ou à autoridade equivalente que se autorizar a revisão e encaminhará o pedido ao dirigente do órgão ou entidade onde se originou o processo disciplinar. Parágrafo único. Recebida a petição, o dirigente do órgão ou entidade providenciará a constituição da comissão. Artigo 221. A revisão ocorrerá em apenso ao processo originário. Parágrafo único. Na petição inicial, o requerente pedirá dia e hora para a produção de provas e inquirição das testemunhas que arrolar. Artigo 222. A comissão revisora terá até 60 dias para a conclusão dos trabalhos, prorrogável por igual prazo, quando as circunstâncias os exigirem. Artigo 223. Aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora, no que couber, as normas e procedimentos próprios da comissão de inquérito. Artigo 224. O julgamento caberá, inciso 1, ao prefeito, presidente da Câmara ou dirigente superior da autarquia ou fundação, quando do processo revisto houver resultado pena de demissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Inciso 2, ao secretário municipal ou autoridade equivalente, quando houver resultado, penalidade de suspensão ou advertência. Inciso 3, a autoridade responsável pela designação quando a penalidade for de destituição do cargo em comissão. Parágrafo 1º. O prazo para julgamento será de até 60 dias, contados do recebimento do processo, no curso do qual a autoridade julgadora poderá determinar diligências. Parágrafo 2º. Concluídas as diligências, será renovado o prazo para julgamento. Artigo 225. Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a penalidade, aplicada restabelecendo-se todos os direitos atingidos, exceto em relação à destituição de cargo em comissão, hipótese em que ocorrerá apenas a conversão da penalidade em exoneração. Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da penalidade. Parágrafo importante. Então, se você precisar de rever o processo, a autoridade não pode agravar a sua situação, somente melhorar. Lembrando que, se for julgado procedente a revisão e você for absolvido, você retorna através da reintegração. É uma forma de provimento importantíssima, que nós vimos na nossa segundo áudio da lei. Vamos agora finalizar a nossa legislação. Das disposições gerais e transitórias. Artigo 226. O Dia do Servidor Público será comemorado a 28 de outubro e, nesta data, considerado ponto facultativo, e face à outorga do título de servidor padrão municipal a ser regulamentado em lei. Lembrando que essa data é uma data nacional para todo servidor público do Brasil, 28 de outubro.
Artigo 227. O servidor é dispensado do expediente de trabalho no dia do seu aniversário natalício, sem prejuízo da sua remuneração. Artigo importante e é muito bacana para o servidor. No dia do seu aniversário, você não trabalha. Artigo 228. Contar-se-ão por dias corridos os prazos previstos nesta lei, salvo as exceções expressamente previstas. Parágrafo único. Na contagem dos prazos, salvo disposições em contrário, incluir-se-á o dia do começo e incluir-se o dia do vencimento. Se esse dia cair em véspera de feriado, sexta-feira, sábado, domingo, feriado ou dia de ponto facultativo, o prazo considera-se prorrogado até o primeiro dia útil. Artigo 229. O regime jurídico decorrente desta lei é igualmente aplicável aos servidores que, por força do que dispõe a Lei Complementar 2, exerçam funções da parte especial do quadro de cada órgão da administração direta, autárquica e fundacional. Artigo 230. Ficam mantidas as atuais jornadas de trabalho dos servidores da administração direta, autarquia e fundacional. Artigo 231. São isentos de taxas ou emolumentos, ou requerimentos, certidões e outros papéis que, na ordem administrativa, interessar ao servidor público municipal ativo e ao inativo. Artigo 232. Poderão ser instituídos no âmbito dos poderes executivos e legislativos os seguintes incentivos funcionais, além daqueles já previstos nos respectivos planos de cargos e carreiras. Inciso 1. Prêmios pela apresentação de ideias, inventos ou trabalhos que favoreçam o aumento de produtividade e a redução dos custos operacionais. Inciso 2. Concessão de medalhas, diploma e honra ao mérito, condecoração e elogio. Artigo 233. O prefeito, o presidente da Câmara e o dirigente superior de autarquia e fundação poderão delegar a seus auxiliares atribuições que lhes são cometidas por esta lei, exceto as que impliquem em punição do servidor. Artigo 234. As atuais funções gratificadas passam à categoria de cargos em comissão, convertendo-se automaticamente os valores das gratificações em gratificações de representação, mantida a simbologia vigente. Artigo 235. É assegurado o exercício de cargo comissionado de símbolos DAS2 ou DAS3 que esteja sendo exercido por servidor não ocupante de cargo efetivo ou função no município de Fortaleza, até a respectiva exoneração. Artigo 236. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias de cada órgão ou entidade, podendo ser suplementadas se insuficientes. Parágrafo único. Os efeitos financeiros da aplicação desta lei serão produzidos a partir do primeiro dia útil do mês subsequente ou da aplicação desta lei no Diário Oficial do município. Primeiro dia do mês, tá? Não é dia útil, primeiro dia do mês. Artigo 237. O prefeito e o presidente da Câmara expedirão a regulamentação necessária à perfeita execução desta lei. Artigo 238. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas todas as disposições legais ou regulamentares que implica ou implícita ou explicitamente colidam com esta lei, especialmente a Lei 3.174, com nova redação da 4.058. Ficamos por aqui. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Caso queira adquirir este PDF, é só me chamar no Fraga BFC, que é o meu Instagram. Será um prazer ter você também lá, onde posto dicas para concursos, inclusive concursos de guardas municipais. Grande abraço, sucesso, fiquem com Deus, até mais!